Olá, minha gente, de novo na TV Real para toda a região serrana e a região de Cabo Frio e adjacências. Estou aqui de novo na TV Real e voltou aqui o nosso amigo Rosalvo, essa pessoa simplória, muito preparada, muito humana, com uma sensibilidade incrível para os animais como eu e tudo. Só que a gente vai separar em duas frentes a entrevista hoje. Primeiro vou começar fazendo, vou passar a bola para ele, porque ele tem umas quentinhas muito boas. Essas quentinhas só ele pode falar, porque ele me trouxe aqui de primeira mão. Então eu serei todo ouvido. Olá, Rosalvo, você está bem, meu irmão? Estou bem, graças a Deus. Um forte abraço a ti. Muito obrigado. E a todos os telespectadores da TV Real Canal 15, que tem muita audiência, tanto na região serrana quanto na região dos lagos. E a gente está aqui para conversar com vocês. Hoje a gente vai falar, infelizmente, né, um dia triste para nós. A gente perdeu um grande ícone do esporte serrano, Sebastião Cardoso, mais conhecido como Tião Coronha. Conhecido no Brasil inteiro. Se você vê a comoção que foi de todo o Brasil com a sua morte, né? Como ela aconteceu, foi horrível. Ele foi atropelado. Então, a gente vai estar abordando esse assunto hoje, né? A gente vai estar falando também do cachorro que foi jogado dentro do rio, sem cabeça. Coisa horrível. Isso é uma coisa, assim, na minha... calabro. É uma coisa que não tem fundamento fazer uma coisa... Gente, olha, depois que eu... Engraçado, não estou julgando, mas depois que eu vi o PT e tudo, cara, só essas coisas, invasão de teto, coisas de atrocidade. Gente, a impunidade é o caminho mais fácil contra a democracia. Ah, aconteceu isso. Não, isso já é um problema recorrente. A gente já teve o caso em Amparo, a gente teve o caso de gatos envenenados na Ponta da Saudade, a gente teve animais encontrados numa clínica, entendeu? Eutanásia. Provavelmente sim. O que a gente quer falar é que isso não são boatos, isso foi matéria de TV. Então, ou seja, não tá, que a gente não é achismo, não é nada disso, tá? A gente não tá fazendo fofoca nem nada, não. Então, o que é que a gente quer? É que seja mais justa a apuração dos fatos, que as pessoas sejam responsabilizadas, não é porque é municipal, porque a gente sabe que a lei é federal. A federal sobrepõe a municipal. A estadual e municipal. Isso aí. Então, gente, existe uma coisa no Brasil, em todas as áreas, hoje em dia, principalmente, que é a lei do mais forte. E a lei do mais forte e a lei de Gregory, que é a lei do corporativismo. Corporativismo é porque é o seguinte, quando você pega um animal que ele está em extremo estado de saúde debilitado, que você a opção de fazer eutanásia, ele tem que ter um segundo médico veterinário para falar isso. Não é um veterinário tal, vai lá e tem que fazer eutanásia. Aí, por quê? E quem vai apurar isso? E quem vai apurar? Se ele realmente, aquele animal, precisava disso ou não. Ou é uma eliminação de um certo grupo de animais, seja ele de rua, ou seja ele doente, né? De populares que as pessoas não têm, às vezes, o dinheiro para fazer uma eutanásia, aí chega lá num determinado lugar e fala assim, faz a eutanásia aqui, aí o cara vai lá e faz. A gente também não quero entrar em muita polêmica, porque eu não quero comprar aquela briga com pessoas que possa me ajudar e possa estar me atrapalhando também. Não. Mas é o seguinte, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, porque você tem que, o ser humano tem que fazer parte de uma egrégora positiva, entendeu? Porque você, por exemplo, está em excesso de evolução pelo trabalho maravilhoso que você faz e o despertar da consciência, né? Porque eu, por exemplo, até mesmo lá nesse oráculo lá da floresta, não sei se é a própria pessoa, mas a inteligência artificial ou é a própria pessoa, mas olha, foi formidável. Então, o ser humano ele tem que passar condições para você evoluir. Agora, eu vou dar uma dica rapidamente, acrescentando o que você está falando, é o seguinte: eu sou favorável totalmente
nesse momento de economia, crise, embora o mito tenha colocado o hospital público, começou a dar aquela ideia de público para animais, eu sou favorável contra a minha vontade, mas eu sou favorável à castração responsável. Porque a proliferação de animais, o que acontece? O ser humano hoje, nas grandes cidades, aquela política de salva-se quem puder. Salva-se quem puder. Então ele não tem aquela coisa, como é que eu vou te falar, de ter equilíbrio. Mas eu vou além do que você está falando, além da castração. Eu acho que a prefeitura ela tem que ter um grupo Sim. de tipo um censo do IBGE e em cada casa e verificar quantos animais tem na casa, chipar esses animais e a partir desse programa de chipar o animal, a prefeitura tem controle de todos os animais que tem na cidade. Controle de natalidade. Um animal chipado, uma casa de uma pessoa de renda baixa. Tá aí. Você não pode ter mais animais, então a gente vai castrar o seu animal. E muitos que renda baixa querem aproveitar, acasalar para poder ter filhotes para vender. A partir desse momento que você tem um animal chipado, castrado, então você tem um controle. Você não consegue sair fora daquele... o cara pegou o cachorro e soltou o cachorro num determinado lugar. Não estou querendo falar que abandonou, porque eu acho tão horrível essa palavra, mas digamos que ele soltou num lugar. Passou a maquininha de quem que é? Do Sr. Joaquim da Couve. Então, vai lá e vai puni-lo. Além do quê? A lei tem que punir com a captura do animal, ele cuidar do animal até o animal morrer, com uma pensão, você não paga pensão alimentícia, ele pagaria uma pensão para o animal, um saco de ração por mês. Ele seria obrigado a fazer isso, para a pessoa que for adotar o animal. Isso haveria um controle muito grande. A respeito que você falou de venda de animais, falar, útero de cadela não é prateleira de supermercado. Eu sempre falo, não é prateleira de supermercado. Tinha que pegar o filho das pessoas que vendem animais e vender. Não, Deus me livre. Mas o inocente, claro, você fala em linguagem figurada. Mas para ele sentir qual é a dor de perder um filho. Eles acham que bicho não. Você vai lá, pega o bicho, o cachorrinho da cadelinha e pronto. Gente, ela sente também, tem depressão. O bicho tem depressão. Porque eu tenho 9 gatos em casa e tem dia que um ou outro tá meio depressivo. Eu fico conversando com ele, daqui a pouco ele... Tá outra pessoa, tá outro gato, tá outro zen. Exatamente. A energia, ela não se cria, ela se transforma. Né? Então, o que acontece? Tanto é que existem trabalhos maravilhosos de cromoterapia, cristais, junto com cristal com cromoterapia, são trabalhos maravilhosos que fortalecem, inclusive, o sistema imunológico e, acima de tudo, o sistema emocional. E eu quero, mais uma vez, agradecer também a Selema pelo trabalho de humanidade, de alma, entendeu? Eu acho que isso aí... Porque quanto maior intelectual a pessoa for, deveria ser, como o Dr. Enéas era, aquele cara que tem compaixão dos outros. Se Deus deu a capacidade para ele ter, não só intelecto, mas capacidade cognitiva e também... Porque às vezes o cara é inteligente, mas não tem a neurolinguística tão preparada para colocar em prática. Mas esse negócio que você falou, tanto do mercado, eu concordo em gênero número com você, que não pode continuar assim. Aliás, a geração tem que fazer também um elogio. Mas se eu pudesse fazer uma lei hoje, eu fosse um deputado aí, um vereador, eu criaria uma lei principalmente para proibir a venda de pássaros. Principalmente o trinca-ferro. Porque só a fêmea canta. E como eles não têm vários parceiros, quando você tira o parceiro de um, pronto, o outro fica inutilizado, se perde na natureza. Então, o trinca-ferro, se não for feito algo, ele vai ficar em extinção. Porque todo mundo quer fazer a captura do trinca-ferro. Porque tem um papo que falar, tem o criadouro. O que presta, o que eles dizem que é bom, é o selvagem. Então eles vão lá fazer a captura. Então, gente, eu acho muito feio um camarada com a gaiola de passarinho na mão. Dá uma visão de malandro. O camarada que tá
sol quente ela carregando uma gaiola de passarinho. É muito feio, gente. E é muito falar para feio, você, é criminoso. O que acontece, rapidamente, o que acontece isso, meu amigo, também, em alguns casos, principalmente a pessoa mais de nível mais baixo, não quem é melhor, porque aí depende de consciência de cada um, mas é uma tendência. A pessoa de um nível assim, que não, entendeu? Que não tem uma que não vê e não enxerga, pronto. Esse cara, ele é ignorante. Ele não sabe refletir, não sabe se colocar no lugar do outro. Se já pensou se ele fosse um pássaro, se ele gostaria? Aquilo que a gente não quer para si, não pode querer para os outros. É chamada empatia. Tem umas 3 semanas eu fui chamado para pegar um cachorro que estava dentro do rio, lá em Olaria. Aí fui fazer a busca do animal, que sempre assim, tem um cachorro na beira do rio, eles me chamam. Né? Aí não tem hora. De dia, de noite, de madrugada, pode estar chovendo. Chamou, o Rosalvo está lá para atender. Maravilha. Não, que é dever que o coração manda. Vou eu lá, procurando o cachorro, procurando. Parece que Deus mandou. Que maravilha. Eu não achei o cachorro. Mas acabei achando eles chamam de ceva. Quando você pega várias frutas, coloca num determinado lugar e coloca uma armadilha. Eu vou fazer o vídeo, vou mostrar para vocês aqui. O Augusto vai botar para vocês o vídeo. Da armadilha. Da armadilha. Eu quebrei ela todinha. É uma gaiola que ele pega com uma molazinha e bota tipo um gatilhozinho. Que na hora que o passarinho... Ele vai, desarma e a porta fecha. Para quê? Para não usar o alçapão. O alçapão é muito visível, né? Então é muito perceptível. Já esse tipo de armadilha... é mais difícil de ver. Mas eu quebrei, gente. Eu fiz uma maior questão. Que me deu um prazer de quebrar aquela gaiola. Se o cara aparecesse ali, eu quebrava a gaiola na cabeça dele. Falei, eu sou cretino. O ser ignorante, você em pleno século XXI, você ainda está criando passarinho e gaiola. Isso aí é para homem do tempo da caverna lá, que não tinha cultura, né? Era aquela pessoa que não tinha conhecimento, pessoas que não tinham grau de escolaridade, que não sabiam o que era certo e o que era errado. Hoje não. As pessoas estudam, elas têm que ter ciência de que... E tem mais uma coisa, uma coisa importante que eu vou dar um dado. Não um fato, um dado. É o seguinte, essas pessoas, ou porque ignorância ou por cinismo... É ignorância. Eu acho que é ignorância mesmo. Eles acham que estão fazendo bonito porque estão dando comida. Eu estou dando comida. Gente, mas não estão dando uma coisa que foi o carro-chefe da Revolução Francesa, que foi liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a quebra da Bastilha. Então, ninguém pode, hoje em dia, ou melhor, ninguém deve... se aproveitar da desgraça dos outros. Seja ele animal, porque às vezes o cara tá... Gente, tudo bem, você pode dar mas deixa o bicho solto. O que deveria ser feito é o seguinte: animais de abate, sim, permitido a criação e venda de animais para abate, consumo humano. Os animais que não servem para isso, proibir a venda desse tipo de animal. Isso é tipo um tráfico de animais. Você está vendendo vidas, quando na verdade vidas devem ser adotadas. Né? Para falar a verdade, até eu entendo, mas não compreendo. Até na visão também do espiritismo de Kardec, eu vou um pouco contra isso, de um lado, porque todo ser vivo tem um livre-arbítrio de viver. Você já imaginou? Se então um leão quiser comer um homem, o homem se colocaria... Eu não sei, eu pegaria esses crimes hediondos dessas pessoas que fazem essa coisa, eu botaria ele como um churrasco. Entendeu? Não, que veja bem, eu não sou aquele cara igual na época da Inquisição, na época que você jogava, ou até antes, que você pegava os caras, Nero, colocava no Coliseu para bater. Eu sou contra isso. Porque você tem que fazer um júri, quer dizer, sou contra entre aspas. Eu faria uma averiguação baseada no qual o crime que ele cometeu. Crime hediondo, estupro, covardia, é uma coisa. Tem que ser punido de severo. Agora, crime. O cara cometeu um delito, como você acabou de falar, quando nós estávamos falando em off. O cara cometeu um delito. Tudo bem, ele cometeu um delito. Mas, gente, tem delito e delitos. Sim. Você não pode cobrar de uma mesma sentença um cara que te mete a mão na tua cara, que foi um ato
como é que eu vou te falar? Grosso, né? Modo, um absurdo, mas tudo bem. Como outro cara que te dá um jab direto, cruzado, que te deixa desacordado. Esse cara tem que ser punido. Agora, aquele outro que fez aquele tapa, ele fez um ato grosso, movido talvez por emoção e tudo. Agora, aquele outro não. Aquele outro que fez aquilo é um profissional que sabe canalizar a energia num ponto vital para poder causar estrago na pessoa. Então, essa pessoa é ruim. Ela é desprovida do sistema límbico. Essa pessoa, ela é uma pessoa... A palavra certa que é diferente porque as pessoas pensam que aquela pessoa normalmente é totalmente estourada, que ela é o termo, estou com uma palavra agora aqui. Esse crime de onda é feito por psicopata. O psicopata, gente, só para vocês saberem, são pessoas desprovidas do sistema límbico, que é das emoções. O psicopata não tem nada de maluco. O chamado maluco, ou que tem alteração, é o psicótico. Só desenvolveu a psicopatia dele. A psicopatia, mas pro mal. Mas são pessoas que planejam o mal, eles atraem. Eles são grandes pessoas que sabem reunir, por exemplo, vai passar meio-dia perto de você numa praça e você. Ele sabe o que está fazendo, mas está fazendo de rondagem. Ele vai te dar a mão para te levantar. Ele vai te dar a mão para levantar. Por quê? Porque tem muita gente, então ele vai querer ganhar a tua confiança. Ele vai ganhar a tua confiança. No momento oportuno, chegar meia-noite, 2 horas da manhã, quando não tiver ninguém, ele vai passar por um lugar, vai te atrair para aquele lugar e vai te empurrar para o bueiro e vai jogar até. E ele sente orgasmo vendo o sofrimento alheio. Esse que é o detalhe. Isso aí. E a punição, Mami? Agora voltando à parte da punição, você vai. Como é que você pretende punir? Obrigar as autoridades a punirem esses meliantes. Vou chamar de meliantes. Então, Fernando, é difícil você chegar, você punir, você vai punir quem? Não é igual o caso do cachorro que foi jogado dentro do rio Bengala. Sim, esse aí que eu estou falando. Com a cabeça cortada. Como? A gente não sabe quem fez isso. Mas foi fotografado. E mesmo também se viesse à tona, né, a identidade dessa pessoa, a gente tem que esperar a justiça, pelo menos, dos órgãos competentes, porque a gente também não vai sair fazendo justiça com a própria mão. E aí a gente vai estar agindo tão errado quanto. Mas só tem uma coisa. Que existe uma máxima que é o seguinte: se tiver 10 assassinos no mundo, você matar um, continua 10, que você se torna um. Então, ou seja, esperar a justiça, determinar o que vai ser feito, da forma como vai ser feito, ser apurado todos os fatos rigorosamente dentro da lei. Mas eu tenho uma coisa que eu quero colocar, meu amigo, sobre o corporativismo em relação ao animal. Por exemplo, se fosse com uma criança que eu tenho e tudo, eu estou falando a nível de vida. O tratamento, claro que eu defendo, as pessoas elas estão a dificuldade de raciocinar, algumas delas, por exemplo. Nós estamos falando de vida. Se é animal, se é vegetal, é outro problema. Nós vamos em vida. Se é ligada à vida, a lei tem que ser para todo mundo, qualquer animal. Por quê? Por que essa coisa de ego? Preferência. Eu não vejo isso. Eu vejo que o ser humano, a lei é lei. Tem que ser cumprida. Tem. Muito fácil de se resolver esse problema. Porque um bicho foi jogado dentro do rio, dentro de um determinado local. Então, existe um programa de TV fechada a cabo, que eu assisti esse episódio, que uma mulher foi encontrada sem vida, com o corpo coberto de neve. Vários dias, porque você sabe que a neve acaba conservando o corpo por vários dias. Numa imensidão que não tem casa, não tem nada. E aí, como que você vai descobrir quem a matou? Não é um cachorro que foi jogado dentro do rio Bengala que todo mundo vê, tem câmera para tudo quanto é lado. Aliás, é um caso novo, eu acredito que vão descobrir. Porque ali tem câmera, não tem? Parece que foi. Então, a gente vai chegar lá. Por quê? Começaram a fazer cruzamentos de informação. Então. Como é que aquela mulher chegou ali no meio do nada? O que frequenta mais aquela rota ali? Claro, é só caminhão. Começaram a pegar cruzamento de dados financeiros de todos os caminhoneiros que tiveram, num determinado trecho, pagamento de combustível, né, de despesas, e tiveram
uma lista de caminhoneiro e começaram a examinar todos os caminhões. Dentro de um caminhão encontrou um fio de cabelo dela. Pronto, aí o DNA. Finalizou. Aí, ou seja, no meio do nada, no meio de um lugar inóspito, conseguiram desvendar um caso. Eu falo para vocês, dentro de uma área urbana, dentro de Nova Friburgo, onde tem vários quarteirões que tem câmera para tudo quanto é lado, se existe alguém carregando algum volume, algum saco, algum carro naquela... Todos os carros que estão naquela determinada hora, daquele dia... São suspeitas. São suspeitas. Agora, um detalhe importante, aí que eu quero deixar claro. A pergunta que não quer calar, que eu vou chegar junto, que não quer calar é o seguinte: será que, vou usar com todo charme, mas com toda a frequência e tudo, será que, se fosse um cabelo de um animal, um pelo de um animal, melhor dizendo, teria também essa... Não, sim, claro, eu estou entendendo. Mas teria essa mesma preocupação em punir? A pergunta que não quer calar. Por exemplo, a pessoa sabe, como eu falei lá em Rochedo, na época, lá em Minas, em São João de Nepomuceno, eu falei o seguinte, que na minha opinião, todos tinham culpa por primeiro, negligência, segundo, a falta de empatia, porque, olha, gente, não me chamem de débil mental. Aqui já é mais complexo, que aqui tem coisa, é uma cidade de 200 mil habitantes, mas uma cidade de 2, 3 mil habitantes, a pessoa não souber, ou ela é cara de pau, merece levar umas boas porradas, ou ela é omissa, fraca e uma pessoa despida de sentimento. Porque, Fernanda, através do esclarecimento desse caso, da elucidação desse caso, é que você vai ter uma inibição de novos. Se você não tem uma apuração do que aconteceu, outras pessoas farão o mesmo. Claro. Porque não tem nenhuma forma que possa punir as pessoas que fizeram alguma atrocidade contra um animal. A exemplo do Orelha. A exemplo do Milagre, a galera que acompanha aí na internet, tem um cavalo que um grupo de rapazes fizeram o resgate desse animal, estava em estado... Calamidade. Quase que se demora mais uma semana e morria. E hoje o animal está lindo demais. Então a gente tem que dar parabéns para esses anjos. Do veterinário que trata dos animais com o coração, não é... Eu sei que cada um tem que ganhar o seu dinheiro, mas, gente, falar para você, às vezes com o coração, vê que um animal de rua... eu já levei um animal de rua para um veterinário, chega lá, ele quer empurrar um monte de coisa, é vacina do carrapato, é vacina disso, é vacina daquilo. Poxa, o cara cobrou R$300 para fazer para tosquear um chau-chau. Poxa, tá vendo que o animal é de rua, são de pessoas sofridas. Fernando, uma vez eu fui fazer um resgate de um cachorro e era na pandemia. A gente resgatou o animal e no final a senhora queria dar um dinheiro pra gente. Minha geladeira tava vazia, não tinha nada, irmão. Puxa, eu tava desempregado, eu fechei minha loja, porque a pandemia, fechei a loja, eu sou guia, eu não podia trabalhar, e a senhorinha queria me dar dinheiro, eu não aceitei. Minha esposa quase me bateu, filho. Quase me bateu. Por quê? Ela falou, por que você não aceitou? Eu falei pra ela, você sabe por causa de quê que eu não aceitei? Porque ela queria dar o que ela não tinha. Ela estava tirando da onde ela não podia para agradar a gente que fez algo pelo bicho dela. Então, o que eu falo para os veterinários é isso. As pessoas que vão até você, muitas das vezes ela não tem nem recurso. Ela vai passar 10 vezes no cartão, 20 vezes no cartão. Por quê? Ela quer fazer um bem para o animal. E às vezes ela faz coisa que ela nem pode, filho. Eu conheço vários protetores, Célio Scott é um deles, Vitor Damasio, Marina Elai. Eles fazem coisa que eles não podem. Flávia, porque eles vão além do que eles podem. A Cissa também. Aí você fala, gente, os protetores estão sobrecarregados. Aí, quando a gente vai fazer uma apuração, o que aconteceu lá com a clínica de vários animais encontrados dentro de um cesto, vários animais mortos, não é eu que estou falando, foi matéria. Eles estavam doentes, né?
Mortos. Sim, estão mortos. Se provavelmente foram lá e foram feitos eutanásia no bicho. Mas com que direito? O pessoal tá brincando de Deus, cara. Claro, mas só uma coisa, foram eutanásios porque os animais estavam no fim, se bem que enquanto a vida... Não se sabe, porque eu não tenho conhecimento de qual estado os animais chegaram a essa clínica. Se realmente alguns poderiam ser recuperados, outros não. Eu entendo que às vezes um sofrimento, prolongar um sofrimento de um animal, não vale a pena. Uma vez eu fiz um resgate de um cachorro, que ele estava num lamaçal, chovendo, a véspera de Natal, aonde era o reto dele, estava um buraco assim, cheio de bicho. Bicheiro. Então, não tinha como, você teria que recuperar todo o canal, você teria que... Seu animal ia ter um sofrimento enorme. Então, tudo bem. Nesse caso, até a gente entende, vamos conversar, vamos chamar os protetores aqui, olha só, o caso é esse. Mas se você chegar... Mas não poderia dar um antibiótico? Não tem como, que aí já tinha comido toda a parte do canal. Ai, meu entendeu? Deus do céu, aí já é complicado. Aí já era complicado. Agora, é igual a exemplo de um cachorro lá que a gente fez a captura lá em Barracão dos Mendes. Pô, o cachorro passava em frente aos bares, o pessoal bebendo e vendo aquele animal agonizando, a parte do osso traseiro estava seco já, porque já não tinha mais osso. Pô, será que você não tem amor no coração de pegar um bicho desse e cuidar? Esses caras são capiais, cara. Eles não têm... Tem gente... Me desculpa falar, é tabaréu mesmo. Porque fico analisando... Por isso que eu digo, você vai para o Rio de Janeiro, a gente pode falar do Rio, pode falar de São Paulo, pode falar de Belo Horizonte, mas as grandes metrópoles, cara, o tratamento é outro. Por exemplo, o cara vai fazer qualquer coisa da cultura, o cara, eles vão descer a porrada, porque o que acontece? Eu sou contra a briga. Mas é um tipo de coragem que a gente nunca imagina que se tem, até que é chegada a hora em que ele é tudo que se tem. O que merece? Isso que o Bolsonaro falou, eu vou bater palmas para ele. Por isso que ele fala, as pessoas cortam, não analisam o fio da meada. Uma pessoa que mata, estupra, abusa, e tudo, o que essa pessoa merece? Quer dizer, o bonzinho é aquele que joga o branco contra o preto, o rico contra o pobre, o empresariado contra o proletariado. Esse é o bonzinho, pente a pé. Por que isso não vai vir à tona a apuração de todos os fatos? Isso vai acabar em pizza? Não pode. Hoje em dia... Não pode. Os ativistas, ONG... Friburgo não tem uma ONG de animais para arrecadar fundos, para a gente... O que acontece? A prefeitura faz doação de ração para alguns protetores, tem um um local onde pega esses animais que vem dinheiro para eles. Mas e os outros? Os outros protetores que não têm recurso, tem pessoas que tiram do seu próprio bolso para poder estar sustentando os animais. Mas isso, para mim, não é o sentido de revolta. A revolta é porque, quando a gente faz uma apuração, acabamos por ser os vilões. Às vezes a coisa acaba voltando contra a gente, tá? Muitas das vezes a gente ali sofre com a ameaça de punições. Com o que aconteceu, os protetores fizeram denúncia sobre esse caso da clínica. O que aconteceu? Vou te processar. Invasão de domicílio. Mas, gente, se ali é um local aonde está sendo gasto dinheiro público, né? Que é uma clínica onde é sustentado com dinheiro público. Eu não estou querendo atrito com ninguém não, tá, gente? Longe de mim. Mas por que a gente não tem acesso? Por que a gente não pode ser um fiscalizador? Então eu entrego tudo na sua mão e você me faz um relatório e eu vou ter que assinar o seu relatório e tipo assim, não posso discordar. Não pode discordar. Eu não posso nem... Se você falar que essa caneca aqui, ela é preta... E o cara vai preso. Mas você não vai me mostrar que ela é branca? Olha, vamos ver se a gente consegue apurar alguns fatos sobre esse assunto do cachorro que foi encontrado dentro do Rio Bengala sem a cabeça, né? E tem muita gente boa aqui em Friburgo. Aqui eu vejo que tem muita autoridade que estão evoluindo. Eu faço fé, eu não quero criar guerra, eu quero juntar amigos. Eu quero pedir encarecidamente que ganhe força esse trabalho e tudo, porque não podemos mais aceitar, porque, meu amigo, a omissão é o caminho mais fácil para a desgraça, para o fracasso moral. Se a gente conseguir apurar
né, os fatos, a gente conseguir trazer informação. A gente vai voltar aqui na outra oportunidade e a gente vai estar mais esmiuçando mais esse assunto. Porque... Agora vamos sair de uma... Se bem que o outro também é fúnebre também, morreu também, deixa quieto. Aí vamos para o outro que você vai mostrar fotos e tudo, vamos colorir esse caso aí que está bem com névoas. Bem aflorada, né, pela toda a região. Cara, não tem como não falar de um camarada sem alegria no coração, né? É um camarada que eu amo de coração, né? Às vezes o homem tem medo de falar que ama o outro. Não, eu não tenho medo de falar que eu amo A e B, porque o amor... É universal. O amor que vem do coração tem que ser verdadeiro. Você tem que amar ao próximo como Deus mandou você amar ao próximo como a ti mesmo. Tião Coronha... Sebastião Cardoso, nome de batismo, Sebastião, né? Cardoso. Mas conhecido como Tião Coronha. Figura carismática, fácil de fazer amizade, cara. Eu conheci Tião Coronha quando eu tinha 18 anos. Foi a introdução do mountain bike no Brasil, né? Então, a febre, né? Começou a surgir a bicicleta de trilha, então todo mundo queria fazer trilha. Então a gente começou... A gente chama de os dinossauro. Os dinossauro é a galera da velha guarda. E a gente pegava enxadinha final de semana e a gente ia para o meio do mato para fazer trilha, para abrir trilha, para fazer o movimento do mountain bike crescer. E foi aí que eu conheci o Tião Coronha, numa corrida que ele estava organizando lá no Baixo Faraó, em Cachoeira de Macacu, né? A partir daí ele começou a construir o legado. Um legado que vai ser lembrado para sempre, Fernando. O camarada é incrível. Naquele dia, né, a corrida transcorreu como ele planejou. Provavelmente arrancou o recurso do seu bolso para fazer aquele evento, que não é caro e não é fácil. Eu faço eventos, eu sei o quanto é difícil de você, primeiro, organizar o evento, depois você atrair o patrocínio, depois você atrair o público, os competidores. Então, para você botar um evento na rua... E ainda tem que ser o público-alvo também, né? Porque nada consta disso, nada consta daquilo. Cara, é muita coisa. Burocracia. É para a prefeitura, é para a ambulância, é para o bombeiro, é para a Secretaria de Saúde, é para a Secretaria de... Você tem que fazer um monte de ofício para você fazer um evento. Então, dá muito trabalho. E ele não se importava com isso. Parecia que aquilo era o dom dele. E à medida que o tempo foi passando, ele se tornou isso aqui, ó. Mostra para todo mundo. Esse aqui é um dos principais grupos de bicicleta, né? O Free Bike, né? Do meu amigo Salomão aí, que manda um abraço para você. E Tião foi crescendo e aquilo foi crescendo dentro dele também, né? Ele começou a fazer... passeios beneficentes para arrecadar alimento para pessoas, para famílias, e ele foi se tornando uma figura pública. E eu sempre falava, Tião, por que você não se candidata para vereador? Ele falava, não gosto de política. Não gosto de política. Ele tinha um bigode dele que parecia que ele tinha engolido a andorinha e ficou o rabo lá de fora. Eu falava isso para ele. E a gente ia para as corridas do campeonato estadual, disputei o campeonato estadual durante 5 anos e a gente ia para o campeonato estadual, eu tinha uma variante. Aí ele falava, Mundiz! Aí, por causa da variante, porque a variante era muito velhinha, né? Era o que a gente podia ter na época e até mesmo para carregar a bicicleta, porque você não ia botar uma bicicleta suja de barro dentro de um carro, né? Aí a gente tinha aquela variante que levava a gente para as corridas, né? Mas, de vez em quando quebrava, deixava a gente na mão. Você sabe que tem gente até que não sabe, os mais novos, a variante, que é um carro que serve como se fosse tipo, para vocês terem um carro que tenha tipo, vamos botar aí, uma minivan com espaço interno. Eu acabava muito com ela, porque ali eu dobro o banco um fogão. E pode botar um colchão ali dentro, dá para dormir um casal de boa, né? Aí ficou aquele negócio de imundiça. Aí eu só chamava ele de imundiça e me chamava de imundiça também. Mas, tipo assim, era super carinhoso.
E ao longo do tempo, né, a gente foi construindo aquela amizade. Eu gravei aqui um depoimento, eu vou estar mostrando para vocês sobre, né, o quanto eu fiquei comovido com a sua morte, né? Eu vou estar botando aqui, o Augusto vai estar colocando para vocês esse depoimento. E, pô, foi assim, eu chorei, porque eu chorei a noite inteira, porque eu não queria ter perdido o meu amigo. Bom dia, galera. Não é um dia tão feliz assim para nós. A gente perdeu um grande ícone do nosso esporte. Poxa, uma pessoa que ao longo de seus anos, de sua vida, se dedicou ao esporte. Eu lembro do Tião, quando eu ainda tinha meus 18 anos, né? A primeira corrida que eu participei foi lá no Baixo do Faraó, uma corrida que ele organizou com a galerinha. Pouquíssima gente, porque o mountain bike ainda estava sendo difundido ainda. E ele foi lá e organizou aquele evento com muita dificuldade, sozinho, né? Provavelmente deve ter tirado o dinheiro do bolso dele para organizar aquele evento, para comprar troféu, lanche. Mas ele fez, era guerreiro. Pô, ia na corrida com a gente, corria junto com a gente no pelotão, nos campeonatos que tinha. Era muito legal. Poxa, gente, ele falava tanto, eu tinha uma variante que ele fazia questão de falar da variante, cara. Ele era apaixonado naquele carro também. E a gente sempre conversava, falava das histórias que a gente passava dentro daquele carro. Quantas saudades, gente. Quantas saudades vai deixar. E sempre que ele encontrava na rua, ele fazia questão de tirar foto comigo. Quantas vezes eu fui na casa dele, ele me convidava sempre, mas a vida é corrida, não tem como. Aí falava assim, um dia eu vou parar aqui e vou lá tomar um café com o Tião. Sempre passava em frente à casa dele, vou passar lá e vou tomar um café, mas nunca parava. Outro dia, tem umas 2 semanas eu encontrei, eu vi ele em frente a uma loja. Poxa, eu podia ter parado. A última vez que eu vi ele, fisicamente, eu podia ter parado. Mas, gente, a gente acha que nossos amigos nunca vai morrer. A gente acha que nossos amigos é eterno, a gente vai morrer primeiro. E parte da história vai embora hoje, porque o pensamento é o seguinte: sempre que morre um amigo seu, um parente, é parte da sua história que vai embora. Ele conhecia coisas sobre mim que ninguém mais vai poder contar, só ele. Então daqui a pouco outra. Daqui 100 anos após a sua morte, é como se você não tivesse existido. Então, gente, faça valer a pena. Viva todos os dias. Entenda que o legado que o Tião deixou é um legado para toda a vida. É para nós absorvermos tudo isso e entender que a vida é maravilhosa. Viver como ele viveu, da forma como ele viveu, trazendo alegria para o pessoal, botava pilha. Poxa, o cara era adorado por 2 cidades. É como se as 2 cidades fossem dele, Cachoeira de Macacu e Friburgo. Hoje não é só Cachoeira que chora a sua morte, é Friburgo também que chora a sua morte. Para mim pode estar sendo muito difícil, porque era o irmão meu. Eu já chorei muito ontem e hoje também. Eu trabalho com vendas. Eu vou adiantar o serviço agora na parte da manhã para poder ir no enterro dele, para prestar essa última homenagem. Eu não quero nem saber a hora que eu vou terminar o trabalho hoje, mas eu não vou deixar de ir, não. Cara, a dimensão que eu tenho do amor que eu tinha por ele era muito grande, porque é muito tempo que a gente trocava ideia, que a gente vivia, é como se fosse um parente, um irmão. Então, sempre chamava de Mundiça. Ô Mundiça! Ele me chamava também de Mundiça também. Eu lembro do dia que eu cheguei numa corrida que ele estava organizando lá em Cachoeira de Macacu. Caiu um pedaval, uma chuva, e eu, como também não perdi o evento dele, desci a serra toda debaixo de chuva. Quando eu cheguei lá tinha uma festinha e eu estava tremendo, com o princípio de hipotermia. Ele falou comigo assim, toma um conhaque que você vai esquentar. Aí eu fui lá, tomei quase um copo. Eu não bebo, não sou de beber. Mas como ele falou, eu fui na onda dele. Tomei aquele
quase um copo de conhaque eu tomei. Gente, o pessoal fala, cara, tu tá com um bafo horrível de conhaque. Eu falei, ó, o Tião que mandou tomar. Vamos disso. Aí tá todo mundo reclamando que tá com bafo. Aí ele com aquele bigode dele, que eu costumava botar pilha, que ele tinha comido mandurite e deixado o rabo lá de fora. Mas o que eu tenho que propor para vocês é o seguinte: da gente organizar um passeio em homenagem ao Tião domingo. Eu estarei lá, é só vocês falarem. Tipo assim, pode ser a saída na Ipu ali, gente. A gente sobe a estrada da linha férrea, a gente vai até o Mirante. A galera que de speed, quem quiser ir, vai pelo asfalto. A galera que quiser ir de carro, vai de carro. A galera que quiser de moto, vai de moto. Mas, gente, vamos fazer essa homenagem para ele. Não deixe de comparecer. Não vamos deixar de prestar essa homenagem para ele. Eu acho que aquele Mirante da Serra que ele amava tanto tem que levar o nome dele, né? A partir de hoje deveria ser chamado Mirante Tião Coronha. E aí, galera, eu não queria compartilhar com você essa dor. Eu gosto sempre de estar rindo. Quem me conhece sabe que eu estou sempre rindo. Às vezes eu posso estar chorando por dentro, mas eu estou rindo por fora. Mas hoje não tem como. Hoje eu não vou esconder de vocês não, tá? Hoje eu vou botar todo esse sentimento para fora, vou deixar aflorar toda essa emotividade que eu estou sentindo hoje, em sinal de respeito a ele, do sentimento que eu tenho por ele. E são pouquíssimas pessoas que eu guardo um apreço tão grande quanto dele. Porque, gente, ele me acolheu muitas vezes na casa dele. Quantas vezes eu já fui na casa dele, tomava café, conversava com a senhora dele, com a filha dele. Então, gente, isso não tem preço. Ele tinha orgulho de mostrar a sala de troféu dele. Então, a gente tinha que fazer um memorial, uma sala para guardar isso, a prefeitura manter um local de visitação. Então, galera, bora trabalhar, que eu vou adiantar meu trabalho, que eu quero dar um pulinho em Cachoeira hoje. Então, esse é a grande tristeza do dia. E eu também já estou um pouquinho triste de ontem, que eu perdi um gatinho também, que a gente resgatou. Mas Deus é maior, Deus é fiel. E lá em cima, Deus ganhou um ciclista, ganhou um bike. Ele vai estar organizando corrida lá em cima. Então, galera, forte abraço para vocês. E eu não tenho vergonha não, cara, de mostrar Claro. o que eu sinto, não, porque eu gosto de pessoas boas. Eu também. Eu gosto de pessoas que fazem o bem, pessoas Sem que olhar fazem... quem? As pessoas que fazem a Tem gente alma. rir. É. Você parar pra pensar, o cara mora em Cachoeira de Macacu. E o cara é amado numa outra cidade. Que parece que é a cidade dele. Parece que Nova Friburgo era a cidade de É a Tião Coronha. continuação, parece que não tem a separação. Mas aí esse cara, só para concluir, que é amigo do ex-jurista Sobral Pinto, ele era totalmente contra. Um dia, uns vagabundos, na época da ditadura, da época do chumbo, né, pegaram a sobrinha dele. E fizeram uma verdadeira, não a mataram, mas a traumatizaram, amarrantaram, estupraram, fizeram tudo o que tinha que fazer. Pois bem. Aí que vem que eu não gosto de cinismo. O cara, sabe o que ele fez, meu amigo? O cara pegou, reuniu com os militares, pegaram o cara, botaram no helicóptero, amarraram ele e fizeram ele passar pro terror. Pegaram ele com a corda e tudo, jogaram ele da altitude e aí puxaram ele de volta. Aí botaram de novo. Aí eu tava lá, agora como é que você vai querer? Aquela coisa assim que eu não gosto. Começar aquela coisa de tudo. Agora mas o cara começou a fazer até fezes na. Aí, não cortando o que você está dizendo, essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui foi o evento que eu fiz, né? Que eu também, como eu falei para você, eu fazia os eventos também de mountain bike. Bacana, mostra isso aí, tem que ser mostrado. Era um passeio o famoso passeio do morcegão. Morcegão. Ele ficava a noite inteira pedalando. Porque existia o passeio de moto, que era o passeio do galo e passeio do morcego, de moto à noite. Eu falei, se tem o passeio de moto à noite, por que não fazer o de bicicleta? Eu fiz, foi um sucesso. Fizemos durante 5 anos consecutivos. E ele sempre participou. O trajeto era sempre do centro até São Pedro Lumiar. Mas de qualquer maneira era quase
A noite inteira. Uns 35 quilômetros para ir ou 40, né? Dava 80 quilômetros, ida e volta. Então chutei, 40 certo, vezes 2, 80, porque 80. Tem ida e volta. É porque o circuito não é o circuito asfalto não, tá? A gente subia pelas Brownies, nas Brownies a gente pegava o Colonial 61, do 61 a gente pegava Vargem Alta, e Vargem Alta saía São Pedro. É por dentro, só estrada de chão que a gente fazia. Nesse dia aqui, eu quase que eu morri. Eu tive um acidente de carro, eu batia 140 por hora. Meu carro deu PT. E eu fui parar no hospital. E eu estava sendo medicado. Aí a menina falou assim: ó, você vai ficar hospitalizado. Eu falei: não vou. Eu tenho um evento hoje à noite. Aí, por causa de correria, corre para pegar água, pega fruta. Eu tentando correr para agilizar, acabei batendo com o carro, né? E eu falei: não, eu tenho compromisso com o pessoal que eu vou fazer esse evento hoje. Aí Tião Coronha tava lá, e ele era um camarada que eu não podia decepcionar de jeito nenhum. Ela falou assim: eu vou te dar um remédio para você tomar a cada 2 horas. Eu tava tomando a cada meia hora, porque deu um corte profundo no braço. Eu tava sentindo muita dor. É uma época de inverno, de junho, então tava fazendo muito frio nesse dia. E eu falei: não, gente, eu vou fazer o evento. E fiz o evento, foi um sucesso, foi maravilha, né? Todo mundo gostou. E só em ver o meu amigo, né, curtindo naquele dia, foi maravilhoso. O que aconteceu? A partir daí a gente foi estreitando mais o laço. Tião Coronha, ele cresceu a nível, né, nacional, né? A casa dele, Fernando, ele tem uma casa que é cheio de troféu e medalha, cara. É muita coisa. Ele era primeiro, segundo, terceiro lugar que ele ganhava. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Você acredita, um cara com 72 anos subir uma serra 3 vezes por semana de bicicleta? Para um jovem subir uma vez por semana é difícil. Ele subia 3 vezes por semana. Ele vai dar um pulinho lá na Friburgo. Ele vinha. Ele fazia tratamento com zonoterapia, alimentação. Porque o que acontece? A pessoa, para poder, tem que comer muito produtos ortomoleculares para poder ter uma resistência, para poder conseguir. E ele não ficava doente. Raramente ele ficava doente, ele não se queixava de... Ele deveria tomar muita cloroquina, ivermectina, que são maravilhosos para a saúde, que a OMS não quer. Cara, é um prazer muito enorme falar do Tião. Eu tenho um orgulho imenso de falar que ele é meu amigo. Cara, isso me alegra o coração. Sabe que uma coisa que eu sempre digo é que a gente nunca acredita que nossos amigos vão morrer. A gente acha que a gente vai morrer primeiro que eles. Mas não é, né? Cada um tem o seu tempo. Seu ciclo. E teve um dia ele fecha esse ciclo. E foi o seguinte, cara, eu achei que Tião Coronha ia morrer com 100 anos. Porque o cara forte, o cara era um touro de tão brabo que era. De tão qual a idade forte. dele? 72. Ele foi atropelado. Ele... Olha, agora tô me lembrando desse caso. Ele foi atropelado à beira da estrada, ele estava a pé. Aonde foi mesmo? Cachoeira de Macacu. Ali, um pouquinho abaixo da Boca do Mato, perto da casa dele. E sempre quando eu passava lá, cara, eu olhava para a casa dele e falava assim: um dia eu vou lá visitar Tião. Mas assim, cara, a gente tem uma vida muito corrida, né? E quando você planeja alguma coisa, você não quer se desviar do seu foco. Você quer ir lá diretamente no que você quer. E eu falava: não, um dia. E o meu maior arrependimento foi a última vez que eu vi Tião e eu não parei para conversar com ele. Eu sempre parava. O último dia eu não parei. E porque eu achava que não era a última vez que eu ia ver o Tião. Aí, o que acontece? Eu passei, eu vi. Aí eu falei: não vou deixar, se ele me ver, ele vai querer parar para tirar foto comigo. E sempre gostava: vou tirar foto, bom dia. Ô, coisa horrível. Ele falava assim mesmo: ô, coisa horrível, ô, bom dia. Vou tirar foto. Aí tirava. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mostra assim. Aqui, ó. Nesse dia, eu passei, ele estava aqui em Friburgo. Foi a última vez que eu vi ele em Friburgo.
Foi a última vez que eu vi ele em Friburgo. Eu tava descendo para ir pro trabalho, eu vi Mundiça no ponto. Eu falei, vou voltar. Aí voltei. Aí deixa eu te abraçar. Eu falei, não, Tião, tô todo molhado, cara. Eu vou te abraçar, Mundiça. Aí ele me abraçou, cara. E o pessoal do ponto do ônibus não entendeu nada, né? Aí a gente começou a conversar, falar sobre o evento. E quando chegou o final de semana, a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido atropelado. Ele fez um vídeo, cara, no Dia das Mães, felicitando o Dia das Mães, né, no Mirante ali da Serra. Vamos fazer um movimento pra gente colocar o nome daquele mirante de Tião Coronha. Pô, nada que... Botar um busto ali pra ele também. Um busto. Um busto, o nome do mirante com o nome dele, que ele amava tanto. Ele foi lá, fez questão. Foi lá, fez um vídeo maneiro, felicitando, né, parabéns ao Dia das Mães. Ele não sabia que ali, provavelmente, ele teria mais 24 horas de vida, assim, saudável. Quando foi? Porque ele fez o vídeo no domingo, ele foi atropelado na segunda e ele faleceu na terça. Só que na segunda-feira ele já ficou em coma, ele já ficou praticamente desfalecido, né? Falecido. Com fratura múltiplas, né? Então, pulmões perfurados. Então, praticamente foi uma múltipla falência de órgãos. Foi o quadro ali. E ele não ia aceitar ficar acamado, né? Eu acho que ele jamais queria ficar acamado. Porque eu conheço o Tião. Tião era guerreiro demais, ele era proativo demais, cara. Ele era uma criança que... Ele é o Peter Pan. Ele não envelheceu, cara. Ele guardou a juventude até seus 72 anos. Você que conhece Tião... É o da juventude. Sabe. Você que conhece Tião Coronha sabe o que eu estou falando. Ele guardou a juventude até seus 72 anos. Ele era um camarada assim... altivo. Sisudo, aparentemente. Ele era um cara altivo, cara. Ele não era um cara corcunda, não. Ele era... Nunca vi Tião reclamando de nada. Nunca vi. Tô com dor. Não. Botou um evento, uma corrida, ele ia. Cara, e foi muito maneiro. Aqui foi o enterro dele, né? A comoção. Comoveu o Brasil inteiro. Vários grupos de vários estados, de várias cidades, acabaram fazendo algum tipo de homenagem para ele. Num dia de semana, que todos trabalham, encheu. Se fosse um velório de sábado e domingo, daria 10 vezes mais. Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa outra parte também de outro trecho aqui, agora chegando a galera de bicicleta. Agora, esse aqui foi o mais importante. Esse aqui, ó. Fernando, fizeram um corredor de bike, todos com a bicicleta para cima. E depois que ele passou, aí cada um tinha uma bolazinha. Aí começaram a estourar as bolas. A emoção veio que não deu para segurar, cara. Aí a gente teve que... O que eu fiz? Eu botei um óculos, que o óculos acho que é a melhor parede que existe, né? Óculos escuro. Aí eu vou botar um óculos aqui, ó. Mas só que o que acontece? Ó. Pinga! As pessoas veem que você tá chorando. Porque começa a pingar, né? O óculos tapa a parte de cima, mas começa a pingar e as pessoas percebem que você tá chorando. Mas isso aí é uma coisa que vem de dentro da pessoa. A pessoa, às vezes, é importante se manifestar ou deixar rolar aquele sentimento. Porque é genuíno, é verdadeiro. E se eu gostar de uma pessoa, eu gosto de verdade, tá? E eu faço... Eu também sou assim. Eu sou assim, eu sou igual o que o Bolsonaro fala. Eu não sou amigo de todo mundo. Eu sou amigo das pessoas que são boas. Mas o tempo está terminando. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, foi 2 fatos fúnebres que me entristeceram. Eu sabia do fato, mas hoje em dia eu não estou nem mais vendo televisão. Eu fico mais na internet, fatos, ou procurando coisas assim que trazem instrução, do que ficar vendo assim
mensagem de televisão que tem uma tendência, entendeu? Uma tendência. Tendenciosa, né? Tendência, quer dizer, não mostra os fatos. O que a gente vem deixar, né, de mensagem final, é que o legado é muito importante. A gente sabe que tem um grande político no Brasil que ele poderia ter deixado um legado muito grande, mas não fez, preferiu a ganância, mas seria lembrado para o resto da vida como um grande político que saiu de uma classe operária, virou presidente e construiu um grande legado. Só que ele traiu já a ganância pelo dinheiro, traiu o Ciro Gomes, o salário ganho por um político não é pouco, é grande. Então, por si só, já deveria dar muito valor. Primeiro, ir pelo amor e depois pelo dinheiro, que não é pouco. Mas construa sempre um legado. O seu nome será lembrado. Não por muito tempo, porque tem uma seguinte questão, que após 100 anos, a sua morte é como você nunca tivesse existido. Você sabe por quê? Porque daqui 100 anos, quando você morrer, depois de 100 anos, todas as pessoas que estariam vivas e que tiveram algum contato com você estarão mortas. Então ninguém terá algo para contar a seu respeito. Então é como se você nunca tivesse existido. Mas se você for uma pessoa boa, isso vai se prolongar um pouquinho. Tião Coronha, eu vou contar pro meu filho vai contar pro filho dele, e certamente o filho dele vai contar para os meus bisnetos. Vai falar assim, meu pai, meu avô, meu bisavô era amigo do Tião Coronha. Vai atravessar as gerações. Que era um grande ícone do mountain bike da região serrana. O camarada promovia alegria, o cara era um cara de bom caráter, de boa índole. Não era um cara ruim. Então, faça isso, faça um bom legado. Até porque fazer o bom é muito bom. É muito bom. E não custa nada. Se cada um fizesse um pouquinho, o mundo estaria muito melhor. Vamos deixar uma deixa para o próximo programa? Sim. Vamos falar sobre o canal dos Caçadores de Aventura. Então tá convidado. Canal... Vamos falar sobre a criação, sobre o projeto de gravação das casas antigas, casas abandonadas, né? Todo o assunto também de resgate. A gente vai dar uma esmiuçada geral sobre o canal. Gente, então eu vou terminando por aqui, agradecendo muito a vocês por terem me aguentado aqui, né? Semana que vem, se Deus quiser, aqui estarei de novo e mandar um grande beijo no coração de cada um. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Deus, para te agradecer, Senhor, pelo tempo, Deus, que o Senhor permitiu que o Tião, Senhor, convivesse com todos nós. Deus, muito obrigada pela alegria que ele trouxe aos nossos corações, pelo incentivo a esse esporte, Senhor, que ele sempre trouxe para todos nós. Muito obrigada, Deus, por cada conhecimento, por cada aprendizado, Deus, que ele trouxe para a vida de todos nós. Senhor, e muito obrigada por estarmos aqui nessa manhã, unidos, Senhor, em prol da vida, do tempo que tivemos com o Tião. Olá, eu quero fazer um agradecimento aqui para o Oráculo da Floresta, que é um oráculo extraordinário, que vai no fundo do âmago, em especial a Selena, pelo excelente trabalho mostrado e provado dentro do próprio contexto, e valorizar e convidar todas as pessoas que estejam em depressão, que estejam com problemas, que estejam com anseios de coisas melhores, a nível de relacionamento, se a pessoa vale a pena, se não vale a pena, quais são as perspectivas para negócio, o que fazer, como fazer, o momento que fazer. E a Selena, ela faz um trabalho de excelência.
É direto de Salvador, mas é um oráculo. É um oráculo que não tem trabalho, que não tem religião, tem fé, tem espiritualidade, que é diferente de religião. Aquela coisa, ficou fácil, desfaço, nada disso. Ele vai direto no teu problema e vai amenizar a tua alma, meu amigo. Não perca tempo, Selena na cabeça. Pelo amor de Deus, não perca, não sofra. Você vai sair dali livre, leve e solto. Selena, eu falei a você que eu iria falar. Você é uma profissional de mão cheia, talentosa. Eu não sei se é inteligência artificial, se não é. Mas olha, teu trabalho, como diz o baiano, é porreta. Olha, eu vou te mostrar depois na íntegra, tudo bonitinho. E depois eu quero fazer um trabalho especial contigo, para você ver que o que eu prometo eu cumpro. Tá bom, Selena? Então, gente, eu vou deixar aqui o telefone para todo mundo que quiser. O oráculo da floresta. DDD 77 992 02441. De qualquer maneira, é só entrar no site. É só entrar no site Oráculo da Floresta que vocês irão ver na íntegra tudo aquilo que irá fazer-lhe bem. O mínimo que eu queria fazer, melhor dizendo, é agradecer a Selena. E se eu falar mais, eu vou estar dando bom dia a cavalo. Muito obrigado mais uma vez, Selena. E na próxima vez eu quero fazer uma entrevista contigo online. Tá bom? Que Deus abençoe seu coração e toda a sua família e a todo mundo do Oráculo da Floresta. Muito obrigado. Até a próxima, se assim Deus o permitir. Fui!